Oi, gente, eu sou André Cardoso, pra quem não me conhece, e em setembro do ano passado eu adotei um gato, o Sally. E aqui atrás a gente tem a Nini, que odeia ele. Então, gente, esse é o Sully e essa é a Nini. E ela já tá aqui fazendo barulhos de que não gosta de estar perto dele, apesar de ela que tá aqui no meu quarto, ela que veio pra cá por livre e espontânea vontade. Por quê? Não sei. Vocês estão vendo aqui? Gatos e seus temperamentos. Geralmente eu começo os vídeos dizendo que eu não sei o que eu vou falar, mas hoje eu tenho um roteiro. Porque o assunto de hoje, se eu não anotasse minimamente assim e organizasse as ideias do que eu queria falar, eu ia me perder. Então eu tô com o meu computador aqui do meu lado e vocês constantemente vão ver eu olhando pra tela do computador pra saber o que eu tenho que falar pra eu não me perder. Porque eu sou péssima decorando coisas e é por isso que, apesar de estar fazendo aí jornalismo, eu nunca daria certo como repórter de televisão. Porque eu não tenho a habilidade de decorar as coisas e falar. Eu preciso ler. Então, vamos lá. Então, gente, ano passado, em 2022, no dia 15 de agosto, eu e a minha família, a gente passou por uma perda de um gato. A gente tinha 3 gatos, que era a Nini, que vocês já viram aqui atrás, que é da minha mãe, o Pippin, que é meu, e a gente tinha o Negro, que ele não tinha exatamente um dono específico dele, por causa que ele chegou aqui em casa. A dona dele era uma pessoa da minha família que teve alguns problemas e acabou não podendo mais cuidar dele, então ele acabou vindo aqui pra casa. Então ele não foi exatamente uma adoção assim, um gato que a gente foi, procurou porque queria ele, sim, um gato que acabou parando na nossa família. E ele viveu com a gente cerca de... foram mais de 10 anos, eu não sei exatamente, eu não me lembro. Eu sei que eu era pequena e ele faleceu, então, no dia 15 de agosto de 2022, e ele tinha por volta de 14, 15 anos, e eu particularmente fiquei bem abalada, porque todos os bichos que a gente já teve e que estiveram com a gente, mesmo que por um curto período de tempo, e que nos deixaram, todas essas perdas me abalam, me abalaram e me abalam muito. Então, infelizmente, o nosso gatinho negro, né, se foi de arrasta pra cima. Que horror, eu fazendo piada. E a gente ficou com 2 gatos, então, que é a Nini e o Pippin. Só que o que aconteceu? Menos de um mês depois, eu estava na rua e o Sully passou assim na minha frente, entrou na minha vida, ele que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Não foi um gato que eu pensei, nossa, eu vou lá adotar ele, vou procurar por ele, alguma coisa do tipo. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a adoção do Sully e como eu achei que ele era um filhote e na verdade depois de levar ele na veterinária, a gente acabou descobrindo que na verdade ele é um gato idoso, um gato que tem cerca de 8 anos, né, segundo a veterinária. E então, quem não viu, faz favor de ir lá e assistir esse vídeo, já que esse vídeo aqui, ele é quase uma parte 2 daquele vídeo, são atualizações sobre o Sully, né, o que aconteceu com ele depois da adoção. Então, vamos lá, vamos de atualizações. Bom, na primeira semana que o Sully chegou aqui em casa, ele ficou isolado dos outros gatos, porque a gente não sabia se... a gente não sabia nada dele. A gente não sabia se ele tinha pulga, se ele já tinha sido de alguém, se ele tinha sido abandonado, se ele era filhote, o que ele era, se ele podia ter alguma doença ou não. Então ele ficou isolado dos outros gatos. Mas assim, ele foi pro veterinário logo, assim. Eu peguei ele no domingo, segunda-feira eu tava levando ele no veterinário. E aí ele tomou banho, ele tomou vermífugo e
Assim, domingo a gente achou ele, segunda ele foi no veterinário, sexta-feira ele estava sendo castrado, porque a gata da minha mãe, a Nini, ela não é castrada, ele é fêmea, né? Então a gente não queria correr o risco aí que alguma coisa acontecesse. Inclusive, por causa, né, dessa castração, por causa da gata da minha mãe não ser castrada ainda, a gente, mesmo que ele tenha castrado, a gente deixou ele ainda isolado dos outros gatos por algum tempo, pra não correr nenhum risco, porque eu ouvi falar que mesmo o gato castrado, assim, tipo, sei lá, um mês depois de castrado ainda pode acontecer alguma coisa. Eu não sei se essa informação é 100% verídica, mas foi bom, assim, foi um tempo de adaptação que eu acho que foi bom. E a gente teve um pequeno problema logo depois da castração, que foi um período que ele teve diarreia. Esse momento, sim, foi muito estressante pra mim, por causa que já estava sendo estressante, né, toda a questão de eu ter pegado um gato do nada. Minha família não aceitou muito bem inicialmente, né, eles estavam tipo, meu Deus, André, por que tu fez isso? Da onde tu tirou esse gato? E eu fiquei tipo, não é culpa minha. E aí ele foi castrado e o que ele mudou muito a dieta dele, né, a gente não sabe o que ele fazia antes da vida dele, mas a gente imagina que ele era um gato de rua. Ele era provavelmente um gato de rua pelos comportamentos que ele apresenta, mas a gente não tem como ter certeza. Então, os hábitos dele mudaram muito. A alimentação dele mudou, né? Porque então ele passou a comer ração, ele passou a comer sachê, petisco, e com a castração e vermífugo e tudo mais, ele começou a tomar muito remédio e entrar em contato com muitos remédios. Então a gente acredita que isso tenha dado uma desregulada ali no intestino dele e ele começou a apresentar esse quadro de diarreia que foi bem preocupante, assim, eu esperei uns dias pra ver se iria, né, passar, não passou, eu tive que levar ele de volta na veterinária e aí ele começou a comer uma ração especial para problemas intestinais e mais uns outros suplementos e mais umas outras coisas. Ele tomou um remédio na veia também, um antibiótico na veia na veterinária, porque ela disse que era bem perigoso por causa... Ele era um gato muito pequeno no início, né? Quando ele chegou aqui, ele tinha menos de 3 quilos. Hoje, ele deve ter quase 5 quilos, uns 4 quilos e pouco, assim, quase 5 quilos. Só que nessa primeira semana, ele já tinha pegado, tipo, mais peso, só que por causa da função da diarreia, ele acabou perdendo peso de novo. E isso era muito preocupante, porque o gato, ele pode vir a morrer por causa dessa questão da diarreia, porque ele vai ficar desidratado, vai perder peso, então é muito perigoso. Se tu tem um gato que tá com diarreia, leva ele no veterinário, porque é importante. Então, levamos ele no veterinário, demorou um tempinho aí, dando remédio e tudo mais. E resolvemos, né, apesar da grande quantidade de dinheiro envolvida nesse tratamento dele, porque eu já estava ali pagando castração, pagando consulta, paguei mais consulta, mais remédio, mais ração caríssima, mas o que importa é que ele ficou bem. Resolvido, então, todas as questões com o veterinário, né, e castração, a gente tava numa fase onde a gente queria fazer a adaptação dele com os outros gatos que já tinham em casa. Só que não foi uma tarefa nada fácil. O Pippin, ele é um gato com 8 anos e eu adotei o Pippin, assim, foi uma adoção super intencional e bem preparada. Lá em 2014 isso aconteceu e ele veio pra cá com um mês. Ele tinha mais ou menos 1 ou 2 meses, ele era bem filhotinho. Ele foi um gato que foi abandonado e uma prima minha achou e perguntou se eu queria, e aí eu quis. E a minha família deixou na época. Eu tava no ensino médio quando isso aconteceu, e aí foi meu primeiro filho, foi meu primeiro bichinho, meu primeiro gato, meu primeiro tudo. Então, desde então, né, ele tem sido meu chuchuzinho. Então, não foi muito fácil essa adaptação, porque o Pippin, apesar dele ser um gato temperamental, assim, que ele gosta das coisas do jeito dele, ele só gosta de carinho quando ele tá afim, ele não gosta de colo, ele não é um gato super grudado em mim, ao mesmo tempo que eu sei... Um carro de vendendo coisa passando aqui. Ao mesmo tempo que eu sei que ele não é grudado, mas ele é muito ligado a mim, assim. Eu tenho essa consciência de que ele sabe que eu sou a mãe dele
Então ele fica mais comigo, ele dorme mais comigo. Só que aí quando o Sully chegou, teve uma quebra nesse comportamento, por causa que o Sully ficou um mês preso no meu quarto, praticamente, né, por causa dessa questão da adaptação. E o Pippin, ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo, ele não queria mais saber de mim, ele não queria mais dormir comigo, ele se apegou mais à minha mãe, então foi quase como se eu tivesse traído ele, adotando um irmão pra ele. Então ele não gostou. Ele não gostou muito no início, mas a sorte, assim, é que o Sully, ele não é um gato muito reativo. E eu acredito que isso se dê pelo fato de que ele morava na rua e que por isso ele tinha contato com outros gatos. Então, por isso que eu acho que ele está acostumado a, né, viver aí com outros gatos, diferente dos gatos aqui de casa, que sempre viveram reclusos, né, dentro de casa. Eles não têm acesso à rua em hipótese alguma. Então, eles não têm... O vizinho começou a cortar grama, eu levei um susto, mas tá, tudo bem. Enfim, só ele não é um gato muito reativo, porque ele está provavelmente acostumado com outros gatos. Já a Nini e o Pippin, não. Aí eu estou aqui conferindo a minha colinha pra saber o que eu tenho que falar. Mas o Pippin, ele foi cedendo aos poucos. Ele começou a chegar perto, ele começou a cheirar o Sully, e o Sully deixava, né? Ele nunca foi de atacar, nunca foi de revidar. Hoje em dia, dá pra considerar que eles são amigos, né? Mas amizade de gato, que é aquela coisa que às vezes eles estão se lambendo e às vezes eles estão se batendo, às vezes eles estão brigando. Mas nada que seja uma coisa que a gente precise se preocupar, assim, nunca se machucaram nem nada, não. É um relacionamento de gatos ali que fica entre o amor e o ódio. E então eles brincam, eles dormem juntos, eles dividem os mesmos ambientes, eles comem juntos, eles fazem qualquer coisa juntos. E foi levemente tranquila aí essa adaptação, apesar de ter demorado um pouquinho de tempo. Cadê o gato? Já a Nini não rolou essa mesma adaptação, essa amizade aí, que continua sendo um pouco de problema isso aqui em casa, como vocês viram no início do vídeo. A relação do Sully com a Nini, ela não é muito fácil, porque a Nini não aceita. Ela não aceita ele de jeito nenhum. Ela, no início até, foi uma coisa engraçada, porque no início, quando a gente deixou o Sully sair pra explorar a casa das primeiras vezes, parecia que ela não dava bola, assim, ela não fazia muito barulho. Tipo, ela não fazia barulho, ela só olhava de canto de olho, do tipo, quem é esse? O que ele tá fazendo aqui? E quando que ele vai embora? Só que aí ele nunca foi embora, então talvez isso tenha se tornado um problema. Então, até hoje ela continua sendo extremamente reativa, ela não consegue ficar perto dele por muito tempo sem que ela tente avançar nele. Ele raramente tenta avançar nela, antes ele tentava brincar com ela, chegar perto pra brincar, mas ela sempre era muito reativa, então ele acabou um pouco desistindo. E aí hoje em dia, às vezes ele tá andando no meio da casa e ela ataca ele, assim, gratuitamente. E ele não costuma reagir, mas às vezes ele fica meio bravo, assim, e fica indo em direção a ela. E aí as coisas ficam um pouco complicadas, aí a gente tem que intervir ali e tirar um de perto do outro pra eles não brigarem, né? Porque briga de gato também não é uma coisa muito agradável.
Sunny! Ela provoca também, né? Tu vê, ele não faz nada, ele só vai indo, indo. Mas ele tá a fim de atacar ela. Sim, né? Mas ela já atacou ele 2 vezes. Ele tava lá no meu quarto, quieto, e ela veio atrás dele. E o Pippin só olhando. Tá, deu. Chega. Ai, quase cai. Sério. Vem. Deu. Deu. Vem cá, mãe. Acabou a briga. Eu sempre achei que era meio besteira. Algumas pessoas tentavam doar gatos, assim, tipo, em grupo de Facebook. E diziam, eu estou dando esse gato por causa que eu já tenho outro gato em casa e o meu gato não aceita o gato novo, então eu não vou poder ficar com ele. Na minha cabeça, isso sempre foi uma grande besteira, porque todos os gatos que a gente já teve aqui em casa, no início, adaptações são sempre complicadas, mas sempre chegava um ponto onde os gatos mais antigos acabavam cedendo e aceitando, pelo menos, os gatos mais novos, né? Não talvez se tornando ali melhores amigos, mas pelo menos aceitando e conseguindo conviver bem. Mas não tem sido o caso da Nini, assim. Eles não convivem muito bem e volta e meia eles brigam, mas infelizmente a gente não tem muito o que fazer. A gente não pode deixar eles isolados, porque seria muito pior. Então os 3 gatos têm acesso à casa inteira e é isso aí. Infelizmente a Nini não vai com a cara do Sully e ela não dá sinais de que ela vai mudar esse comportamento. Em 5 meses que o Sully chegou aqui em casa, né, está sendo tratado pela gente, ele sofreu uma transformação, uma grande transformação na vida dele. Porque quando ele chegou aqui, ele era pequeno, o pelo dele era muito feinho, assim, ele é cinza, né, e ele tinha um pelo todo amarelado, que parecia que estava queimado do sol, e ele também tinha falhas no pelo, principalmente na parte de cima, no lombo, ele tinha uma falha, assim, quase que uma careca ali em cima. E essas coisas foram melhorando ao longo do tempo por causa, né, uma boa alimentação, uma boa ração, todas essas coisas influenciam no pelo do bichinho, então ele tá muito melhor agora do que quando ele chegou. Mas nos primeiros meses a gente passou por um problema que eu acredito que por causa do estresse, né, de vir da rua e da situação antiga dele para a situação, né, atual e nos primeiros momentos onde ele precisou ficar trancado no quarto, ele ficou um pouco estressado. E a gente acredita que esse estresse fez com que ele começasse a se lamber excessivamente. E essa lambedura em excesso acabou fazendo com que ele arrancasse uns pelos da lateral do corpo dele. E eu fiquei bem preocupada no início. Tipo, meu Deus, o gato vai ficar todo careca porque ele vai arrancar todos os pelos. E quando eu levei ele na veterinária em função da diarreia que ele teve, eu perguntei sobre isso, porque ele já tava com esse comportamento. E ela me receitou um shampoo especial para gatos que têm algum tipo de dermatite ou alguma alergia, por exemplo, a mordida de pulga ou algum outro tipo de inseto. Só que esse shampoo, ele era muito caro e naquela época eu tava simplesmente atolada em dívidas, podemos dizer assim, porque ele tava me custando aí muito dinheiro por causa das consultas, da castração e tudo mais. Então eu acabei não comprando esse shampoo, porque além do shampoo ela me recomendou que eu continuasse dando o vermífugo, que é o Advocate, que é um vermífugo que tu pinga no cangote do gato. Quando ele chegou aqui, ele tomou um banho, logo depois do banho eu dei o Advocate. Só que eu expliquei pra veterinária e ela disse que o pelo dele poderia não estar totalmente seco quando eu dei o Advocate, que foi 1 ou 2 dias depois que... Acho que foi no dia seguinte que eu dei o banho, ela falou que o ideal seria que eu tivesse esperado um pouco mais, apesar de na bula, ali na caixa do remédio, falar que pode ser aplicado.
ela disse que pode ter sido isso, que alguma coisa ali em relação às pulgas que ele tinha pode ter gerado essa alergia, essa dermatite que ele tava então ali se coçando e arrancando o pelo. E eu estou suando. Mas enfim, então ela me recomendou que eu desse o Advocate por, tipo, todos os meses até que essa situação melhorasse junto do shampoo. Só que a questão do shampoo também não foi só o preço, a questão é que eu tava muito insegura em relação a dar banho nele. Porque o primeiro banho que ele tomou aqui em casa foi muito estressante pra ele. Ele ficou com um coraçãozinho que parecia que iria sair pela boca. Então, pra evitar, já que eu já achava que ele estava estressado, né, pra evitar mais estresse, eu preferi ficar nessa tentativa de dar o Advocate. Então ele tomou, né? Não tomou porque pingou no cangote, o Advocate por 3 meses seguidos. E então ele parou de se lamber. E aí esse problema dos pelos foi então finalmente resolvido. A adoção do Sully foi a minha primeira experiência adotando um gato diretamente da rua e sem saber o passado dele. Então, um dos medos que eu tinha no início era que ele ia tentar fugir, porque, né, ele ia sentir falta da rua, de andar livre por aí. Então, eu achava que ele poderia fugir, mas a gente, né, nunca deu bobeira para que ele tivesse alguma oportunidade, mas ainda bem ele nunca demonstrou nenhuma grande vontade de querer sair de casa. Aqui em casa, a gente tem tela em todas as janelas, não é aquelas telas que a gente coloca por fora da janela, mas é uma tela, é uma estrutura de madeira que tem uma tela, eu até vou mostrar pra vocês, porque eu tirei a tela da janela porque está muito quente, mas é uma estrutura assim, eu acho que foi até o meu pai que fez, então a gente coloca a tela na janela e a janela fica aberta no verão sem problema nenhum e os gatos não correm o risco, né, de sair, ir embora e, enfim, fugir. Lembrando, né, que gatos, eles não devem ter acesso à rua. Se tu tá assistindo esse vídeo, se tu tem um gato, se tu deixa teu gato sair, dá uma voltinha. Ai, meu gato vai dar uma voltinha e volta. Ai, meu gato sai de noite e volta. Meu gato passa 2 dias sumido e volta. Errado, totalmente errado. Porque o teu gato vai estar exposto aí a um monte de perigos. A doença, pulga, carrapato, cachorro, briga com outros gatos. Então, nada dessas coisas é saudável. Um gato que está na rua, um gato que está na rua tem uma vida muito reduzida. Um gato que vive um pouco em casa e um pouco na rua já tem a vida reduzida, né? Um gato que mora 100% dentro de casa, ele tem uma expectativa de vida muito maior, porque ele não vai estar exposto a doenças como FIV, felve, esporotricose, entre tantas outras que tem aí que teu gato pode estar pegando. Então, se o teu gato tem acesso à rua, para com isso, deixa teu gato em casa, que é o lugar dele. Acho que por último, então, pra finalizar esse vídeo, pra esse vídeo não ficar muito grande, é sobre um comportamento geral do Sully. O Sully, quando ele chegou aqui em casa, ele ficou desesperado, né? Eu acho que ele achou que a gente ia matar ele ou alguma coisa do tipo. Mas logo ele foi se acostumando, ele não queria fugir nem nada, como eu já falei. E ele é um gato muito dócil. No início ele foi um gato muito dócil, ele continua sendo um gato muito dócil. Ele seria uma ótima opção para quem tem criança, porque ele é um gato que ele... Não vou dizer assim, ele não arranha, ele não morde, porque isso... Aí não, né? É uma pelúcia. Ele arranha, ele morde, né? Se a gente for brincar com ele, tipo, botar a mão e tal. Mas ele é diferente, completamente diferente do Pippin, por exemplo, que o Pippin, ele me morde de tirar pedaço, de me deixar sangrando. O Sully não, ele parece que ele conviveu com outros gatos quando ele era filhote, então ele tem a consciência de que se ele te morder e se ele te arranhar, ele vai te machucar.
Então, as mordidas e os arranhões, eles são bem de leve. Então, ele seria, assim, um gato espetacular para se ter com criança. Não tem criança aqui em casa, mas, enfim, ele é um gato muito dócil. Durante a maior parte do dia, ele dorme, como qualquer gato, mas de noite, às vezes, ele dá uma aloprada, né? Que é uma das coisas que mais foi difícil de lidar. E além disso, no início, ele era muito desesperado por comida. Ele comia muito rápido, parecia que ele ia se engasgar, ele não mastigava a comida. Eu até procurei por comedouros de alimentação lenta, né? Que tem umas coisinhas assim no meio do pote pra deixar mais difícil a alimentação, mas eu não achei pra vender por aqui e aos poucos ele acabou também, acho que entendendo que a comida estaria à disposição pra ele o tempo inteiro e que ele não precisava estar comendo o máximo de comida que ele conseguisse no momento específico, né? Acho que hoje ele sabe que ele tem comida aí disponível e de sobra, tanto que hoje em dia ele escolhe o que ele quer comer. Recentemente a minha mãe começou a dar sachê pros gatos e ele não gosta de sachê, ele não quer muito comer sachê, ele prefere comer ração e outras coisas como carne crua e petisco. E como eu falei, de noite ele tem o costume de dar uma aloprada assim, logo no início, assim, nos primeiros meses. Eu tinha que dormir com ele de porta fechada aqui no meu quarto, por causa que ele saía por aí derrubando as coisas. Essa minha estante aqui atrás com os meus mangás, olha, já sofreu muito, ele já tentou comer um mangá, ele tem um mangá aqui na estante que tá tudo arranhado, que ele... Eu não sei o que ele tem contra literatura, contra mangás. Ele joga os mangás no chão, ele tenta escalar essa estante, assim. Eu não entendo muito bem qual que é o propósito dele, por que ele não gosta, por que ele quer jogar as coisas no chão. Acho que é simplesmente porque ele é um gato, né? E gato gosta de fazer essas coisas. Olá. Mas uma curiosidade é que ele gosta muito de ficar na frente do ventilador, agora no verão, e no inverno também. Ele gostava muito de ficar na frente do aquecedor. É muito engraçado porque o Pippin, o meu outro gato, ele não gosta de ventilador, ele não gosta de ar-condicionado, ele não gosta de nada. Ele não fica no meu quarto quando o ar-condicionado ou o ventilador tá ligado, e o Sully adora. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu ainda não for inscrito, não esquece de te inscrever, de deixar o like, de deixar um comentário. E se vocês não quiserem perder nenhum conteúdo, tu pode ali acionar o sininho e aí não perde nada. Lembrando, né, que adotar é bom demais, mas tem que ser feito com responsabilidade. Eu posso afirmar aqui que a adoção do Sully, ela foi muito repentina, não foi muito responsável, não foi pensada, porque foi ele que me adotou, não fui eu que adotei ele, foi simplesmente uma coisa que aconteceu na minha vida, mas adoção de animais, seja gato, seja cachorro, seja o bicho que for, é uma coisa que tu precisa ter muita responsabilidade, porque se tu tá adotando um gatinho ou um cachorro filhote, é uma vida que tu vai ter que ter cuidados por cerca aí de, no mínimo, aí uns 15, 20 anos, mais de 20 anos aí, se tu tiver sorte do teu bichinho ter uma vida bem longa. Então é algo que a gente precisa fazer com responsabilidade e com responsabilidade financeira também. Não adianta nada a gente pegar um bicho assim do nada e depois não ter como levar no veterinário, como alimentar, enfim, como dar os cuidados corretos. Eu sei que às vezes a gente quer abraçar o mundo, né, com as pernas e com os braços, e adotar todos os bichinhos que tem pela frente, mas nem sempre a gente tem essa condição, né, que eles precisam. Então precisa sim ser muito bem pensado, ter responsabilidade. E lembrando de novo que gato é dentro de casa, gente. Gato não tem que ter acesso à rua, viu? Anotem isso daí. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.